Sabe aquela criança que parece lógica até demais? Às vezes a gente olha e pensa: tá sendo mandona? Ou será que ali tem uma líder nata surgindo? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai decifrar hoje. Pois é, essa é a grande questão, né? E olha, é uma dúvida super comum, super compreensível. Nosso objetivo aqui é justamente esse: transformar essa pulga atrás da orelha em clareza, dar algumas ferramentas para a gente entender e, mais importante, nutrir o potencial incrível que pode estar escondido aí. Ok, para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa sacar é que existem duas formas principais de tomar decisões. E olha, as duas são totalmente válidas, tá? A gente vai chamar aqui de lógica da cabeça e lógica do coração. Vamos começar com a lógica da cabeça. Na tipologia de personalidade, a gente chama isso de pensamento, ou o T da sigla, sabe? Quem tem essa preferência basicamente dá um passo para trás para analisar as coisas de forma bem pessoal. O foco é total em causa e efeito, em consistência, na solução mais lógica, pura e simples. A pergunta que está sempre na cabeça é: o que é verdade aqui? O que de fato funciona? Aí, do outro lado, a gente tem a lógica do coração, o sentimento. E aqui tem um ponto super importante, gente. Isso não é sobre ser emotivo ou sentimental. É um processo tão racional quanto o outro, só que ele usa dados diferentes. O foco muda. Agora é sobre valores, sobre harmonia, sobre como aquela decisão vai impactar as pessoas. A pergunta-chave muda para o que é bom para todo mundo, como a gente cuida das relações. E essa diferença de abordagem é fundamental. A pessoa do tipo pensamento, ela quer consertar o problema. Já do tipo sentimento, quer apoiar a pessoa. E quando o assunto é justiça, o pensamento vai para a igualdade, as mesmas regras para todo mundo, sem exceção. O sentimento já pensa na equidade, sabe, em ajustar as coisas conforme a necessidade de cada um. É como se fossem dois sistemas operacionais rodando em computadores diferentes. E olha, essa diferença não é só papo, não é só teoria. Dá uma olhada nesse número, 83%. O que é isso? É a porcentagem de pessoas com a preferência pensamento que dizem que preferem uma abordagem bem científica para resolver problemas. Agora compara isso, 83% dos tipos pensamento contra só 43% dos tipos sentimento. É uma diferença gritante, né? Isso já mostra, desde cedinho, uma inclinação muito forte para tratar um conflito como se fosse um quebra-cabeça lógico para resolver, e não tanto como uma ferida emocional que precisa de cuidado, de afeto. Ok, agora que a gente já entendeu essa base, essa diferença entre pensamento e sentimento, vamos mergulhar num tipo de personalidade específico em que o pensamento é, assim, a estrela do show. Vamos falar do ESTJ. O STJ, muitas vezes, ele ganha o apelido de o executivo. E faz todo sentido. Desde pequenininha, essa criança tem um impulso que é quase impossível de controlar, de estruturar o mundo ao redor. E não é por maldade, gente, é o jeitão dela, o sistema operacional dela. O superpoder aqui é o pensamento extrovertido. Isso quer dizer que a lógica dela é toda voltada para fora, para organizar o ambiente, as tarefas, as pessoas, botar ordem na casa. Para a gente entender como essa mente funciona, vamos imaginar que tem uma equipe trabalhando lá dentro. Primeiro, tem o capitão, que é essa parte que quer liderar e fazer tudo funcionar do jeito mais eficiente. Depois tem o bibliotecário, que é a memória, que ama regras, rotinas, tudo aquilo que já deu certo antes. Aí vem o explorador, que dá uma pitada de criatividade nas brincadeiras. E por último, bem guardadinho, tem o sentinela silencioso, que cuida dos sentimentos mais profundos sobre ser uma pessoa boa, ser amada. Uma imagem muito boa para pensar no STJ é a do urso guardião. Pensa só, ele é forte, é protetor, conhece o território dele como ninguém e ele garante que os filhotes sigam as regras para não se machucarem. Às vezes o urso dá aquele rugido que assusta, né? Mas a intenção não é ser mal, é só para botar ordem e proteger todo mundo. Esse é o instinto do pequeno STJ. Beleza, mas como é que a gente conversa com um urso guardião de 5 anos de idade? A chave aqui é usar uma espécie de código de tradução, e as metáforas, nesse caso, são a nossa melhor ferramenta. Imagina o seguinte: dentro de cada um de nós existem dois reinos. A criança STJ mora, na maior parte do tempo, no reino da cabeça detetive. Lá, tudo gira em torno de lógica, de regras, de consertar os problemas. Já o reino do coração cuidador, bom, esse é um lugar que ela precisa de um mapa, de uma ajudinha para visitar. Quando a gente explica isso para ela, fica mais fácil dela entender que o jeito dela é como ser o rei de um reino e que outras crianças podem ser reis de outros reinos. E tá tudo bem. Vamos para uma analogia bem prática: montar Lego. A criança STJ é o arquiteto.
A preocupação dela é se a torre está forte, se está reta, se está segura. Se tiver uma peça torta, ela vai lá e conserta na hora. Por quê? Porque a estrutura é a prioridade. Agora, uma criança com a preferência sentimento é mais como o decorador. Ela quer que a torre fique bonita, que todo mundo possa colocar uma pecinha, mesmo que a torre fique meio bamba no final. Nenhum dos dois está errado, percebe? São só prioridades diferentes. Tá, legal a teoria, mas e na vida real, no dia a dia? Como isso funciona? Vamos ver agora alguns cenários bem práticos. Cena clássica: compartilhar um brinquedo. A criança STJ diz: eu peguei primeiro. A regra é que eu brinco até cansar. Ela não está sendo egoísta, na cabeça dela ela está seguindo uma regra lógica. Chegar com um apelo emocional tipo, mas seu amigo tá triste, geralmente não funciona muito bem. A ponte, o segredo, é usar a força dela, a lógica, para criar uma regra melhor. Tipo, que tal uma regra nova? Um cronômetro de 5 minutos para cada um. Isso é perfeito, atende à necessidade de justiça do tipo pensamento e à necessidade de inclusão do tipo sentimento. Outra situação super comum. Um amigo cai no chão. A primeira reação do pequeno STJ é o quê? Analisar e apontar a causa. Você tropeçou no seu cadarço. Parece frio, mas é o jeito dele de ajudar, de consertar o problema. A nossa orientação aqui é muito simples. É criar um passo a passo, um roteiro. Primeiro a gente pergunta, você tá bem? Depois a gente usa essa sua super habilidade de detetive e amarra o cadarço. E na hora de brincar em grupo? Aquilo que parece mandão pode ser, na verdade, um diretor de cena. Ele tem uma visão clara na cabeça de como a brincadeira pode ser o mais legal possível, e ele tá só tentando organizar as peças do jogo para que tudo funcione. É menos sobre tirania e muito mais sobre gerenciamento de projetos, sabe? Agora a gente chega num ponto que, pra mim, é o mais importante de todos. Vamos quebrar aquele mito, aquela ideia de que crianças do tipo pensamentos são frias, que não têm sentimentos. A pergunta é essa, bem direta. Será que toda essa lógica significa que falta coração ali? A resposta é um gigantesco e definitivo não. Na verdade, é exatamente o contrário. Os sentimentos não são superficiais, eles são um tesouro. E o ponto principal é esse. Para o STJ, os sentimentos são como uma caixa de tesouro. Eles são super profundos, super valiosos e justamente por isso ficam bem guardados. Eles só são compartilhados com quem é de extrema confiança. O amor para eles não vem em palavras bonitas, vem em ações, em proteger, em organizar, em garantir que tudo esteja funcionando bem. Para eles, cuidar é um verbo de ação. Então, para a gente fechar, a mensagem que fica é essa. Em vez de falar para de ser mandão, que tal a gente tentar algo como: você tem a mente de um construtor e o coração de um guardião. Use essa sua força para deixar o mundo mais seguro e mais forte. Isso valida quem a criança é, mostra que o jeito dela é uma força poderosa, porque no fim das contas o mundo precisa tanto de quem constrói as pontes e desenha os mapas, quanto de quem distribui os abraços. Essa criança não é mandona, ela está, a seu modo, construindo um mundo mais seguro para todos nós.